Bem-vindos ao canal Nutridos pela Palavra de Deus com a missionária Andréa Calisto. Se inscreva no canal, acione o sininho para as notificações, compartilhe com mais alguém o canal e me ajude a propagar a Palavra de Deus. Você se sente filho de Deus ou você se sente órfão? Quem tem regido a sua vida? O Espírito de filho de Deus ou o espírito de orfandade? O espírito de orfandade, ele vai tirar você da mesa como filho e ele vai levar você para o campo como escravo. É isso mesmo, como servo. A palavra servo no grego, no original, significa escravo. Tem muita gente confundindo entre servir a Deus e ser escravo no reino de Deus. Tem muita gente sem entender qual é o seu lugar na mesa, qual é o seu lugar no reino de Deus. Porque o espírito de orfandade tem entrado na vida dessas pessoas e tem administrado os sentimentos dela. A orfandade, ela tem característica e você tem como identificar o espírito de orfandade na tua vida. Tem como você identificar como esse espírito de orfandade está atuando na tua vida, te tirando do lugar de filho e te colocando no lugar de escravo. Jesus vai citar uma parábola em Lucas capítulo 15. Jesus vai falar sobre a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, o versículo 18. O filho pródigo, ele sai da casa do seu pai, a qual ele tinha uma posição na mesa como filho. E ele chega para o seu pai e ele diz: Pai, dá-me parte da minha herança, que eu não quero mais ficar aqui. E fazendo isto, ele recebe parte da sua herança e ele vai para outras terras. Só que quando ele chega lá, nessas outras terras para onde ele vai, longe da sua casa, longe da paternidade do pai, longe do seu irmão, quando ele chega lá nessa outra cidade, ele gasta tudo com meretrizes, com prostitutas, com bebidas, e agora ele começa a viver os danos da sua decisão, porque tem decisões que nós tomamos dentro do reino de Deus que, se nós não consultamos a Deus para tomar essas decisões, elas vão nos causar danos e danos irreparáveis. Mas glórias a Deus que na vida do filho pródigo, Jesus estava dizendo que nele, em Jesus, esse danos tinha como ser reparado. Porque foi para isto que Jesus veio, para nos devolver o lugar de filhos. E para explicar melhor para você, eu preciso ir para Gênesis, capítulo 1, quando Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança e com uma finalidade. A finalidade para a qual Deus criou Adão foi para servir ao Senhor. Mas antes dele criar Adão para a finalidade de servir a ele, ele criou Adão como filho. Adão era o primeiro filho criado por Deus. O primeiro humano criado por Deus. Agora,
o filho desobedece ao pai. E fazendo isso, Adão está danificando o protótipo, danificando toda a filiação que estaria por vir. Por causa da sua desobediência, Adão perde o seu lugar de filho. Mas em 1 João, capítulo 1, João vai dizer que no princípio, ou seja, quando Deus estava formando tudo, criando os céus, criando terra, criando o homem, Jesus já estava com Deus. Então agora, depois de Adão pecar, mais Eva, comprometer toda a filiação, comprometer o primeiro protótipo, Deus agora diz para eles: olha, vocês pecaram, vocês transgrediram, vocês desobedeceram e serão colocados para fora do jardim. E agora Deus fazendo isso, Deus coloca um querubim para guardar a porta do jardim, ou seja, a porta foi trancada. Mas Deus envia o seu único filho, agora que era Jesus, o Filho unigênito, que significa Filho único, para morrer em uma cruz, para nos resgatar ao jardim, para nos dar acesso ao Pai novamente, como filhos de Deus, como herdeiros de Deus e participantes dos sofrimentos de Jesus, da sua morte de cruz, e participante desse sofrimento, dessas dores, dessas aflições, para a qual Jesus disse para nós que no mundo nós teríamos aflições, mas assim como ele venceu, nós também iríamos vencer. Nós, além de sermos herdeiros como filhos de Deus, nós também somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Ainda bem que em Jesus esse dano pode ser reparado. E ainda há tempo de ser reparado esse dano, ou seja, essa danificação que o diabo, com o sentimento de orfandade, implantou no filho pródigo, ou seja, tem implantado em muita gente, tem implantado em vidas, tem implantado em filhos, que está na mesa, que é participante da mesa, que se alimenta na mesa, mas o diabo tem danificado com espíritos de prostituição, com espíritos de pornografia, acessando sites pornográficos na internet. Tem danificado esse filho, mas ainda bem que há tempo, que em Jesus ainda há tempo desse filho cair em si e voltar para a mesa. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Depois de gastar tudo em prostituição, veio a danificação. Ele sofreu os danos das decisões que ele tomou, e agora ele começa a cuidar de porcos em uma fazenda. E a fome que ele estava passando era tão grande que ele chega a desejar comer as bolotas dos porcos que ali estavam. Mas ele cai em si e ele lembra da mesa. Só que o mesmo espírito de orfandade que tirou o filho pródigo da mesa, da posição de filho, e colocou ele como escravo lá fora, começa a atuar na vida do filho pródigo. Ele cai em si e ele volta para casa. E ele diz: olha, quando eu chegar em casa, eu vou dizer: pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O que está acontecendo aqui? O
o espírito da orfandade, ou seja, o espírito da escravidão, o espírito de servo. Aí ele diz: pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, então me faça como um dos teus servos, como um dos teus empregados, ou seja, como um dos teus escravos. O filho pródigo sai da mesa como filho e volta como escravo. Mas o pai lembra para ele da posição dele como filho. O pai o avista de longe e já espera o filho pródigo com um banquete. Já espera o filho pródigo com um anel de nova aliança, de coisas novas. Já espera o filho pródigo com vestes novas. Ou seja, aqui não tem lugar para escravo, aqui tem lugar para filho. Filho, o meu filho estava morto lá fora, mas ele vive, ele ressuscitou, ele está aqui, ele está vivo, ou seja, estava morto espiritual, mas ele voltou, ele caiu em si e ele está aqui. E o pai recebeu o filho pródigo como um filho e não como o espírito de orfandade queria que o filho pródigo se sentisse um escravo. Talvez você tenha se sentido dessa maneira, indigno. Talvez você tenha se sentido dessa forma, porque o espírito de orfandade, ele faz você se sentir desta maneira. O espírito de orfandade vai fazer você se sentir que você não tem direito a nada. Porque você pecou, porque você errou, porque você fez isso, porque você fez aquilo, e você não é digno de nada na presença de Deus, na casa do Pai. Mas vamos ver algumas características que eu encontrei dentro da palavra de Deus. Como identificar o espírito da orfandade? Quais são as características do espírito da orfandade? Primeiro, a orfandade nos faz se relacionar com Deus como escravo. Como escravo. Ou seja, aqueles que se sentem órfãos dentro do reino de Deus, eles vão até Deus como um servo. E Deus se prontifica como um patrão. Ou seja, você veio até mim como servo, eu não vou dispensar você de mãos vazias. Jesus mesmo disse para Pedro: ninguém deixa pai, ninguém deixa mãe, ninguém larga tudo pelo reino de Deus e fica sem receber nada, não. O Pai jamais vai dispensar você de mãos vazias. Se você servir o reino de Deus, tem pagamento para você no reino de Deus. Ele tem pagamento para você. O filho, ele se relaciona com Deus pelo propósito. Ou seja, o espírito de orfandade, o espírito de escravo, de servo, se relaciona com Deus pela proposta. Se Deus tiver uma proposta maior para ele dentro do reino, ou seja, se alguém tiver uma proposta maior para este servo dentro do reino, ele vai se levantar da mesa e ele vai literalmente abandonar o propósito. Por quê? Porque o servo que carrega o espírito da orfandade, ele vai se relacionar com Deus pelas propostas. O filho vai se relacionar com Deus pelo propósito. O espírito de orfandade faz com que o servo queira trabalhar para Deus. O espírito de filho quer trabalhar com Deus. Ou seja,
Nessa atualidade que estamos vivendo, tem muito crente vivendo com espírito de orfandade. Tem muito crente se levantando da mesa e deixando a sua posição de filho para ser escravo no reino de Deus, achando que Deus está aprovando e vivendo pela proposta. Quanto maior for a proposta, maior a dedicação dele. O filho não, o filho ele quer trabalhar com o pai. Porque o filho ele entende que ele tem herança para cuidar. Então o filho deseja trabalhar com o pai. Então o filho serve pelo propósito. O escravo, o servo, o órfão serve pela proposta. Ou seja, ele tem Deus como patrão. O filho tem Deus como pai. Segunda característica. O espírito do órfão quer trabalhar para Deus, como eu já falei aqui e citei Lucas 15:18. Terceira característica. O órfão não tem destino. O filho tem um destino, porque ele sabe que o pai tem um destino para ele. Romanos 8:16. É coisa linda o que Deus tem para nós como filho. É maravilhoso, é tremendo. Quarta característica, o órfão ele é inseguro, ele tem dificuldade de lidar com ele mesmo, se sente incapaz de realizar tarefas no reino. O filho não, o filho, tudo que o pai entregar nas mãos dele como filho, ele vai dizer: pai, pode deixar comigo, eu vou dar conta, eu vou fazer. Porque Deus, ele não escolhe pessoas por capacitação, ele escolhe pessoas que têm coragem para fazer o que precisa ser feito. Ou seja, o espírito do órfão, do servo, ele se especializa para fazer. O espírito do filho, ele se especializa também, mas ele espera do pai a resposta final. A palavra final na vida do filho é o pai. Quem dá é forte. 1 João 3, do 7 ao 10. O Filho de Deus pratica a justiça vivendo de forma irrepreensível e sincera. Esse é o Filho de Deus. Ele aceita a correção do Pai. Provérbios 4 vai dizer que o filho sábio aceita a correção do Pai e ainda pratica ela. É forte. Salmo 68:5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Ou seja, você não é órfão. Você tem um pai. João 14:18, para nós finalizarmos: não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Não deixarei órfão. Jesus disse no Evangelho de João 14:18, não vos deixarei órfão. Eu voltarei para o Pai, mas o Pai vai enviar o Consolador. O Consolador vai permanecer com vocês. Então quer dizer, você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinha, minha irmã. Você tem que se libertar desse espírito de orfandade. A orfandade também faz com que você se sinta incapaz. A orfandade ele faz com que você se sinta rejeitado. Você carrega esse espírito de rejeição por onde você anda. Mas Deus está dizendo: você não está sozinho. Eu estou contigo por onde quer que você andar, por onde quer que você for. Eu estou contigo porque eu sou
teu pai. Você tem pai, você não é órfão. Jesus, ele já devolveu esse lugar de filho. Então você que está afastado da mesa da unidade, volte para a mesa. Liberte-se desse espírito de orfandade e volte para a mesa, porque você é filho de Deus, é filha de Deus. Se essa palavra falou ao teu coração, compartilhe com mais alguém. Se você deseja abençoar o meu ministério, ofertando, vai ser muito bem-vindo. A oferta que você abençoar no campo missionário da minha vida, Deus vai te retribuir em dobro. Eu vou deixar minha chave Pix, que é 11 9 3421 2839, Banco Itaú, Andréia Calixto. A oferta que você desejar, quero ofertar no ministério da missionária. R$1,50, o que Deus colocar no teu coração. O ministério missionário precisa ser ofertado também. Como eu citei aqui, o filho deseja trabalhar com o pai. E o pai, ele vai manter. O pai, ele vai cuidar. E quando nós trabalhamos para o reino de Deus, nós somos assalariados no reino de Deus. E quem vai abençoar a vida daqueles que trabalham para o reino de Deus? Nós, eu e você que está aí do outro lado. Se você aceita, se você deseja o melhor, voltar para Jesus agora, onde você está, voltar para a mesa. Se essa palavra ardeu, queimou no teu coração e você disse: eu não quero viver com esse espírito de orfandade, me sentindo órfão dentro do reino de Deus, mas eu sou filha de Deus, eu quero voltar para a mesa, voltar como filha, servir como filha. Eu quero orar por você. E você que está carregando todo esse sentimento de orfandade, de solitude, que você está sozinho, que você está sozinha, que você está abandonado, que você está abandonada, eu quero dizer para você que o Senhor está contigo, que você tem um pai, e esse pai está provendo, esse pai está cuidando, esse pai está trabalhando, esse pai está te guardando, esse pai está te protegendo, esse pai está te curando. Esse pai não deixou você órfão, porque o Espírito de Deus está aí do teu lado, te consolando. O Espírito de Deus está intercedendo ao Pai com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando você está com aquela dor, com aquele gemido, quando você não tem palavras para orar, é o Espírito Santo de Deus que ora ao Pai por você. Querido Deus e amado Pai, Senhor, em nome de Jesus, Deus poderoso, Deus de glória, Deus de milagres, alcança, Senhor, o teu filho, alcança a tua filha, Senhor, que tem Espírito Santo de Deus vivido todo esse tempo, Senhor, se sentindo órfão, carregando esse espírito de orfandade, esse espírito de desprezo, de solitude, esse espírito de incapacidade. Senhor, agora, Pai, visita, Senhor, resgata, traz de volta a mesa da unidade, traz como um filho amado, herdeiro e co-herdeiro das tuas promessas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida.